uma vez aqui nos reunimos nesta casa, na verdade recomeçando as atividades do ano e agora particularmente sobre o culto do Evangelho no lar. Aqui também é um lar, aqui também é nosso lar, mas nós poderemos ter irmãos nossos nos assistindo, inclusive em seus lares, em outros ambientes, ou aqueles que poderão assistir em outras oportunidades. Saudamos a todos e vamos todos com esse pensamento no Mestre Jesus. O culto do Evangelho no lar é trazer Jesus para os nossos lares. E o nosso lar é onde nós estivermos, pode ser no trabalho, onde quer que estejamos. Então nós estamos aí mais de um ano, mais de um tempo de oportunidade, de reflexão, de bênçãos buscadas pelos amigos, através dos amigos espirituais e do Mestre Jesus. Então vamos fazer uma prece. Eu convido todos a elevar o pensamento ao Pai Criador, ao Mestre Jesus e aos Espíritos amigos que nos assistem. Nós temos aqueles que atendem, assistem a cada um de nós, mas aqueles outros que também assistem a essa casa. Pedimos o amparo, bênçãos, pedimos que possam nos fortalecer nesse propósito de realizar essa tarefa, esse culto do Evangelho neste lar ao longo de mais um ano. Então que as suas bênçãos, Senhor Jesus, estejam conosco, faça-se presente conosco nesses momentos tão especiais. Então, para fazer o culto do Evangelho no lar, vamos lembrar também aqueles que quiserem colocar a água para fluidificar, é importante. A minha já está aqui do lado. Já quero pedir aos espíritos amigos que depositem os medicamentos que sejam apropriados às minhas necessidades e se cada um fizer também para a necessidade de cada um. O culto do Evangelho, para aqueles que ainda não estão habituados a fazer, é um momento muito especial que nós devemos dedicar com muita seriedade. Nós já fazemos, na regra geral, a maioria de nós já fazemos as nossas orações ao acordar, no horário de dormir, mas também é importante, tem uma recomendação para que nós façamos o culto do Evangelho no nosso lar. Quando que seria isso? Vamos escolher um dia, geralmente um dia apropriado para que um número maior de pessoas da família possam participar. Se não puder, não tem ninguém, posso fazer sozinha? Faço sozinha. Às vezes eu vou colocar uma água para fluidificar até para os outros membros da casa que aceitem tomar também, que isso é importante. E qual o resultado de fazermos o culto do Evangelho no nosso lar? É trazer Jesus realmente para o nosso lar, é trazer essa proteção fluídica, porque nós temos as nossas dificuldades, nós temos o nosso dia a dia, muitas vezes, com problemas, com questões para serem resolvidas, mas o culto do Evangelho vai nos acalmar e vai nos proteger. Ele vai criar uma certa harmonia no nosso lar e assim nós teremos mais serenidade, nós teremos mais tranquilidade e a gente faz isso normalmente, semanalmente. Nós escolhemos um livro. Por exemplo, eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro que nós escolhemos como base dessas reflexões. Mas são breves momentos, porque o culto geralmente ele tem uma duração de 20 minutos, às vezes no máximo 30 minutos. Então, o que eu vou escolher? Nós podemos fazer escolha de uma leitura prévia. Eu quero tratar hoje desse assunto, então eu posso escolher, assim como eu posso abrir aleatoriamente. Abrindo aleatoriamente, olha, eu abri aqui e fala do capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o título
do capítulo do Evangelho. E mais especificamente falando do emprego da fortuna. Eu vou fazer essa leitura, a gente faz um comentáriozinho a respeito do tema e a gente pode normalmente fazer a leitura de um outro livro da literatura espírita, geralmente livros que nos trazem mensagens evangélicas. Então eu já vou começar fazendo essa leitura, Emprego da Fortuna. Então, aqui nós temos Allan Kardec nos explicando a respeito desse assunto. Olha, não podeis servir a Deus e a Mamon. A Mamon seria a um outro Deus materialista. A maioria de nós somos ligados a esse Deus que é o Deus Criador de todos nós, o Pai de todos nós. Mas nós sabemos que existem irmãos nossos que têm relação com deuses que nós chamamos de deuses pagãos, de deuses que não estão afinizados com as nossas reflexões. Mas quando Kardec fala não servir a Deus e a Mamon, é a dificuldade que nós teríamos de servir a dois deuses. Retende bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, que vos vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem elevar-vos acima dos outros homens e vos dar o gozo das paixões. A gente pode fazer leitura de algum trecho e depois comentar. Eu até vou preferir, por causa da natureza da lição, não servir a Deus e a Mamon, eu vou fazendo leitura de cada trechinho e já vou comentando. Então ele já diz, olha, se nós estamos muito ligados às questões materiais, nós estamos muito ligados à questão do ouro, quando ele chama o ouro aqui, são as questões materiais. Mas aí você pode me perguntar, mas eu não posso me preocupar com as questões materiais? Eu gostaria de ter uma boa casa, eu gostaria de ter um bom trabalho, eu gostaria de ter, qualidade de vida. Eu não posso? Claro que eu posso. Eu posso e devo. Através do trabalho, eu posso conquistar, sim, benefícios. Eu vou comprar um carro, vai facilitar o meu transporte. Olha, está chovendo, eu não preciso vir na chuva. Isso é muito bom. Nós temos hoje a inteligência do homem, que é necessária também no processo de evolução, ela está associada à questão de trabalharmos com as questões materiais. Então nós vamos trabalhar na pesquisa, na realização mesmo do trabalho e construções que vão contribuir muito para a nossa qualidade de vida. Eu só não posso dedicar o meu tempo, o meu pensamento, a minha vontade em torno das questões da matéria. Vamos fazer uma conta? Um dia de 24 horas. Quanto tempo a gente, no mínimo, a gente tem que se dedicar ao trabalho? E eu não estou falando do trabalho em casa não, porque se for contar o trabalho de dona de casa, são 24 horas, não é? Mas eu quero contar o trabalho fora de casa, na empresa, na indústria. Nós vamos trabalhar no mínimo 8 horas pelas nossas regras trabalhistas, não é? No mínimo 8 horas ao trabalho, a gente vai para a escola, a gente vai para o futebol, a gente vai para a academia, a gente faz muita coisa, né? Mas em relação às nossas necessidades espirituais, quanto tempo nós dedicamos às necessidades espirituais? Que são de fato as mais importantes, porque as necessidades materiais, os cuidados com o atendimento ao nosso corpo, ao nosso bem-estar, eles são importantes, são necessários, mas eles vão cuidar do nosso corpo material enquanto estivermos encarnados. Ao desencarnar, nós vamos nos deparar com a vida no plano espiritual, e na verdade o plano espiritual é o nosso verdadeiro lar. E para lá que nós vamos. Quanto tempo estamos dedicando
espiritual. Aí ele continua falando que não podemos querer nos elevar acima dos outros homens. Olha, eu consegui um trabalho muito bom, eu consegui títulos acadêmicos, eu consegui, como muitos, vencer na vida. Mas se eu tiver, por exemplo, o orgulho, a vaidade, eu estarei me colocando acima dos outros. Orgulho, vaidade, cobiça, eu vou me colocar numa posição de superioridade. Aí já começo a usar mal os recursos que eu recebi para a minha inteligência se desenvolver. Qual que é a missão do homem inteligente na Terra? Tem aqui uma lição do Evangelho que nos orienta. Não seria uns ajudando aos outros, apoiando aos outros? Então ele fala sobre isso. Então eu vou procurar atender só, ele fala dos gozos das paixões. Então aí eu estaria servindo mais a Mamon do que a Deus. Porque Deus nos criou, somos espíritos, e como espíritos vamos viver até não vai ter fim, né? Nós somos espíritos imortais e temos que cuidar da nossa imortalidade. Aí ele continua dizendo: pois chegará o dia em que Deus, justo e severo, irá dizer-vos: o que fizestes, administrador infiel, dos bens que te confiei? Os bens que ele nos confia são todas essas possibilidades materiais que nós vamos usar a benefício pessoal, mas dos outros também. Olha, a riqueza. Quem tem a riqueza não pode, por exemplo, construir uma fábrica e empregar pessoas. Nós temos oportunidades muito interessantes assim de amparar aqueles que estão com dificuldades, com necessidades. Nós temos programa, por exemplo, governamental. Então vamos contemplar com Bolsa Família, famílias que estão com dificuldade, não tem trabalho, precisa de um apoio. Muito bom. Mas e se eu ajudar essa família, os filhos dessa família, a frequentarem uma escola, a conseguir depois trabalho, que eles próprios possam trabalhar, entregam-se naquela fábrica, por exemplo, e vão eles próprios cuidar das suas necessidades materiais. Olha que diferença. Aí vamos comparar um homem com trabalho e um homem sem trabalho. Faz diferença? Não, mas eu tenho recursos, eu tenho benefícios sociais, eu não preciso trabalhar. Será que não? O trabalho faz parte da lei natural. E o trabalho é elemento educativo, é elemento que nos fortalece, que nos faz sentirmos úteis. Então imagina aquele que consegue dizer: olha, isso aqui é fruto do meu trabalho, eu que pesquisei, eu que construí, eu que realizei. Olha que diferença, né? Então, qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Então, essa é a moral do Cristo. E nós devemos agir considerando essa moral: amai-vos uns aos outros. E ele ainda fala, né? Como eu vos amei. Ele fala: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então a gente vai entendendo que esse amor que nós vamos aprendendo a sentir, a desenvolver, vai nos ajudando a cuidar das necessidades espirituais. E ele continua assim: aí está o segredo de como bem empregar as riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. Então ele vai usar os recursos que dispõe sempre pensando no outro, não é só no lucro que ele vai obter, mas no emprego que ele vai gerar, no bem que ele pode fazer. O emprego que apraz a Deus é a caridade, não a caridade fria e egoísta.
que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o levanta sem humilhá-lo. Olha a importância disso, né? A gente tem no Evangelho também orientações sobre a caridade material e a caridade moral. A caridade moral, ela é fácil de fazer. Eu posso preparar uma cesta básica e oferecer para alguém. Eu posso comprar um medicamento que uma pessoa está necessitando. É muito importante. Vai atender necessidades que podem trazer sofrimento, dificuldades. Mas se eu fizer isso com amor, com acolhimento, com respeito, tem um valor. Agora, se eu faço isso com desprezo, com desdém, eu faço isso e hoje vai postar no Instagram, né? Olha aqui o que eu fiz, eu sou uma pessoa legal, eu estou doando cestas básicas, eu estou agora, tenho os materiais escolares, né? Que muitas mães estão aí em busca do material para suas crianças. Eu comprei material escolar, eu ofereci, olha como eu sou bacana, como eu sou legal. É humilhante às vezes até, né? Então eu posso fazer diferente, eu posso oferecer com amorosidade quando se trata da caridade material e a caridade moral, que às vezes eu posso fazer até sem recursos nenhum, sem gasto nenhum, porque é uma palavra amiga, é um atendimento, é um cuidado, é uma atenção, é uma visita para alguém que está sozinho em casa, que está no asilo. Isso é uma forma. Eu vou visitar alguém, aplicar um passe em alguém que está acamado, quanta coisa eu posso fazer. Então aqui é só um comentáriozinho breve, rápido, para nos lembrar que essa lição que nos traz aqui Kardec, falando do emprego da fortuna, ela nos exige que possamos superar as nossas vicissitudes. Então, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tudo isso nós precisaremos superar para alcançarmos condições de entregar a fortuna com essa intenção de servir sim a Deus e não a mamon. Tem mais instruções aqui? Tem bastante. Tem outras que poderíamos em outro momento concluir, ou você aí pode pegar o seu evangelho, pode concluir a lição depois, vai ser muito importante. Eu quero encerrar esse ponto do evangelho e quero também trazer, como nós estamos recomeçando o ano hoje, as atividades hoje, esta tarefa também, eu me lembrei do livrinho Jesus no Lar. Quem não conhece, é interessante que possa fazer leitura, porque ele traz lições muito assim, agradáveis sobre Jesus. E aqui é do livro do Espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Camilo Xavier. Eu vou fazer uma leitura rápida, que são lições pequenas da primeira lição. Mas como se trata de Evangelho no Lar, eu já separei um pedacinho, um trechinho do prefácio que o Emmanuel faz. Então, antes da leitura da lição, quero colocar isso daqui, ó. Emmanuel diz assim: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, para a gente se preparar até mesmo para o Evangelho no Lar, nós estaremos abrindo nossos corações para de fato receber as orientações de Jesus. E a primeira lição, o título dela é O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Isso daqui me faz lembrar, ontem, não sei se vocês tiveram oportunidade, eu percebi que várias pessoas receberam, um
Genezaré. Não teve oportunidade de ver, não? Maravilhoso. Ou o Mar da Galileia, né? Então, mostrando ali, e a gente vai vendo aquelas imagens e vai trazendo assim as histórias, a movimentação de Jesus em torno do lago, porque é ali que ele andava, naquelas cidadezinhas em torno do lago de Genezaré. E esse caso aqui específico era na cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro e onde Jesus fazia, porque Jesus não tinha casa, né? Que falava que o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Mas onde que ele às vezes se hospedava? Ele se hospedava em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele se hospedava, a maioria das vezes, na casa de Pedro, em Cafarnaum. E aqui era assim, imagina o firmamento, o céu, como estava naquele momento em Cafarnaum. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus foi colocando outras situações. O oleiro, como que ele agia na realização do trabalho, como que fazia cada um daqueles que estavam naquele ambiente, possivelmente o carpinteiro, quando lembra que ele preparava a madeira, tudo para realizar o seu trabalho. E Jesus, então, por alguns minutos ficou calado, pensou e prosseguiu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha que frase: a casa do homem, ela é a primeira exportadora de caracteres do homem para a vida. Então é ali que as crianças são educadas, orientadas, preparadas para ir para o mundo, né? Então ele vai fazendo essas observações e ele diz que se o carpinteiro, por exemplo, prepara a madeira, ali no lar está se promovendo esse aperfeiçoamento dos caracteres, dos espíritos que ali estão reunidos. E ele inclusive diz: do lar para as nações. Aí a gente abre um parêntese rapidinho. Do lar para as nações. Como está o mundo? O mundo, não é só o Brasil não. Como está o mundo hoje? Cheio de conflitos, cheio de dificuldades, de intolerância, de muito sofrimento. Adianta os maiores representantes dos governos se sentarem e construir uma paz no gabinete, como diz a Joana de Anjos, paz no gabinete, assina um tratado? Na prática isso vai acontecer? Um combinado ali: olha, não vamos mais atacar um ao outro. Isso resolve a animosidade? Isso traz paz? Infelizmente não. Então Jesus aqui está dizendo: paz no lar, e essa paz é aí que ela vai para as nações. E para a gente ir terminando, aqui Jesus continua falando que ele observa o ambiente, ele se reuniu em torno de uma mesinha na casinha de Pedro, e ali estavam reunidas algumas pessoas. A gente brinca que inclusive a sogra de Pedro estava lá, né? Ela também participava das reuniões, e ele diz assim: a mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o
cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então ali, naquele momento, quando Jesus fala que ele abre o rolo, porque ele abre o Velho Testamento. Como que era apresentado o Velho Testamento? Era em pergaminhos, em rolos, né? Não era que nós temos hoje facilidades das mais diversas, mas era ali em rolos. Então ele abre o rolo com os ensinamentos para fazer uma leitura e assim... olha, então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, ali na casinha de Pedro, isso aconteceu. Só para a gente recordar, então, eu achei muito apropriado para esse nosso momento. Normalmente, quando fazemos o culto do Evangelho em nossos lares, a gente reserva um minutinho também para fazermos algumas vibrações. Então, as nossas vibrações, eu pensei em fazermos para os lares daqueles que estão nos vendo, nos assistindo, seja presencialmente, se tiver alguém online, pensar no celular e pensar naquelas pessoas para quem você gostaria de enviar uma boa vibração, pedir aos amigos espirituais assistência, pedir a Jesus o amparo, o conforto, o tratamento. E nós poderíamos fazer isso não só para aquelas pessoas queridas, por aquelas dos nossos lares, nossos familiares, no trabalho, onde quer que seja, mas também para a própria humanidade. Então, fazer as nossas vibrações para os dirigentes das nações e para a humanidade inteira. Então, seria o momento que a gente faz apropriado nesse momento. E nós podemos, assim, então, fazer a nossa prece de encerramento. Eu anotei uma outra frase aqui da Sheila, que também achei interessante. Ela diz assim: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Em casa, a nossa missão no mundo. Nós temos responsabilidade, sim, pelas coisas que estão acontecendo lá fora. Mas eu não posso ir lá no fim do mundo, cuidar, ajudar, amparar, não posso. Mas quando eu faço essa vibração e eu emito esse pensamento, esse desejo, eu estou contribuindo. Quando eu pacifico, né, a mim e aos que estão ao meu entorno, eu estou contribuindo. Então eu gostaria de pedir a todos que pudessem mais uma vez elevar os pensamentos ao Pai Criador, também a Ti, ao Mestre Jesus, pois esse momento especial em que aqui nos reunimos é dedicado especialmente ao nosso desejo, à nossa vontade de que participes conosco, de que faça-se presente em nossos lares, em nossos corações, em nossas mentes e também aos benfeitores amigos. Então nós agradecemos por esses breves momentos, mas com muita intensidade vem nos trazer, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, a tua paz. Permaneça conosco, nos amparando, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles que deixaram a água, né, vão tomar, e para mais alguém servir, Jesus nos ampare.